Seus próprios filhos o expulsaram de casa, deixando-o morrer na rua como um mendigo. Dona Conceição não sabia que acabara de salvar um bilionário que nem sabia da própria fortuna, roubada pela família que deveria protegê-lo. A chuva começou a cair quando Miguel Ferreira Santos foi empurrado para fora da casa onde morou por 15 anos. As mãos trêmulas seguravam apenas um casaco velho e uma mala de papelão se encharcando. Pai, é para o seu próprio bem. A voz de Eduardo, seu filho mais novo, soava firme demais. O asilo vai cuidar melhor do senhor. O idoso balançou a cabeça confuso. Lembrava-se de ter assinado papéis na semana anterior, mas não conseguia recordar do que. A mente estava nebulosa, como se névoa espessa tivesse tomado conta dos pensamentos. Esta é minha casa. A voz saiu fraca. Carlos, o filho mais velho, apareceu na porta com expressão que misturava impaciência e algo indefinível. Talvez culpa, ou pressa para se livrar dele. O senhor esquece as coisas. Ontem deixou o fogão ligado, semana passada se perdeu voltando da farmácia. O homem tentou protestar, mas as palavras se embaralhavam. Era verdade que esquecia algumas coisas, mas não se sentia incapaz. Havia momentos de confusão, sim, mas também de completa lucidez. Os papéis estão assinados. O asilo busca segunda-feira. Eduardo fechou a porta com um clique definitivo que ecoou como martelo no coração do pai. Parado na chuva, com a mala se desfazendo, ele sentiu algo inédito: abandono total. Aos 78 anos, descobria que a família pela qual trabalhara a vida inteira o considerava fardo. Caminhou sem destino pelas ruas do bairro. Cada passo era luta contra a água nos sapatos furados e roupa grudando no corpo magro. A primeira noite foi terrível. Abrigou-se embaixo de marquise, tremendo e tentando entender como chegara naquele ponto. Lembrava-se vagamente de ter sido importante, de ter responsabilidades, de tomar decisões que afetavam muitas pessoas. Mas as memórias vinham e iam como ondas, nunca permanecendo tempo suficiente para formar quadro completo. Na segunda noite, faminto, chegou a bairro mais simples. Não comia nada consistente desde que saíra. Apenas pedaços de pão conseguidos numa padaria. Viu casa amarela com luz acesa na cozinha. Através da janela, mulher de meia idade preparava jantar. Havia algo reconfortante naquela cena doméstica. O homem bateu na porta delicadamente. Quando a mulher abriu, viu o rosto bondoso, marcado pelos anos, mas com olhos gentis. Por favor, senhora. Desculpe incomodar. Estou com muita fome. Teria um prato de comida? Conceição Silva olhou para aquele homem maltrapilho. Havia algo que não batia com a aparência miserável. A forma de falar, a educação nas palavras, a postura mesmo curvada pelo sofrimento. Meu Deus, está encharcado. Entre. Abriu completamente a porta. Não posso deixar ninguém passar fome. Ele entrou devagar, com medo de sujar o ambiente limpo. Muito obrigado. A senhora é gentil. Me chamo Conceição. E o senhor? Miguel. Hesitou, como tentando lembrar do nome completo. Miguel Ferreira. A mulher o guiou à cozinha, onde panela de feijão fumegava. Senta que vou fazer um prato. Enquanto preparava a comida, o visitante observou cada detalhe. Panelas velhas, mas cuidadas, toalha bordada à mão, fotos de família na geladeira. Havia calor humano ali, algo que não sentia há muito. O senhor não tem família? O homem baixou os olhos. Tenho 2 filhos, mas eles acham que não sou capaz de cuidar de mim. E o que acha? A pergunta o surpreendeu. Ninguém perguntara sua opinião há muito tempo. Às vezes fico confuso, mas não sou louco, não sou incapaz. Conceição colocou o prato generoso. Arroz, feijão, frango e salada. Come devagar, que faz tempo que não come direito. O homem pegou o garfo com mãos que, apesar dos tremores, mostravam cuidado peculiar. A anfitriã notou unhas limpas, cortadas com precisão, elegância natural nos movimentos. Esses filhos têm famílias próprias? Tem. Carlos tem 2 filhos. Trabalha em empresa grande. Eduardo é advogado, casou ano passado. Falou com orgulho, mas também tristeza profunda. Sempre trabalhei para dar estudo para que tivessem vida melhor. E conseguiram? O visitante parou de comer. Conseguiram. Talvez até demais. Havia algo na forma de dizer isso que fez a mulher prestar atenção. Não era ressentimento,
mas melancolia sugerindo história mais complexa. Quer dormir aqui? Tenho sofá confortável. Ele se surpreendeu. Faria isso por estranho? Jesus disse para não negar abrigo ao necessitado, e o Senhor não parece perigoso. Naquela noite, pela primeira vez em 3 dias, dormiu com barriga cheia e protegido. Mas antes de adormecer, tentou organizar memórias confusas na cabeça. Havia fragmentos de vida diferente. Escritórios com vista, reuniões importantes, decisões movimentando muito dinheiro. Mas sempre que focava nessas lembranças, escapavam como areia entre dedos. O homem não sabia que sua confusão não era natural da idade. Era resultado de medicamentos que os filhos colocavam na comida há meses, preparando terreno para o que chamavam de solução final. Enquanto dormia no sofá de estranha que o tratou com mais carinho em uma noite que os filhos em meses, estava prestes a descobrir que sua vida fora roubada de forma muito mais cruel. O idoso acordou no sofá de Conceição com uma sensação estranha. Fazia tanto tempo que não dormia em lugar seguro que havia esquecido como era acordar sem medo. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, misturado com o aroma de pão na chapa. Bom dia, seu Miguel. A mulher apareceu na porta da sala, já vestida e com o avental amarrado na cintura. Dormiu bem? Melhor que em meses, dona Conceição. O homem se sentou devagar, ainda desorientado. A senhora é anjo na terra. Anjo nada. Sou mulher que sabe o que é precisar de ajuda. Ela sorriu, mas havia algo melancólico na expressão. Vem tomar café. Fiz ovos mexidos. Na mesa da cozinha, o visitante observou a anfitriã servir café em xícaras desemparelhadas, mas limpíssimas. Havia cuidado em cada gesto. Atenção aos detalhes que revelava personalidade carinhosa. Dona Conceição, posso perguntar, a senhora mora sozinha? Moro. Meu marido partiu há 5 anos. Câncer. Ela falou sem autocomiseração, apenas como fato da vida. Meus 3 filhos moram longe. 1 em São Paulo, 2 no interior. Visitam quando podem, mas vida de cada um é corrida. O homem mastigou devagar os ovos temperados com ervas que a mulher cultivava no quintal. Era comida simples, mas feita com amor. Algo que não experimentava há muito tempo. E a senhora trabalha? Faço faxina em 3 casas aqui do bairro. Não é muito, mas dá para as contas. Conceição se sentou com sua própria xícara. E o senhor? Antes dos filhos, o visitante parou de comer. Fragmentos de memórias começaram a emergir como peças de quebra-cabeça. Eu trabalhava com negócios, empresas, investimentos. A voz ficou incerta. Pelo menos acho que trabalhava. Como assim acha? Minha cabeça anda confusa. Os meninos dizem que é da idade, que estou ficando senil. O homem esfregou a testa. Mas às vezes lembro de coisas muito específicas sobre mercado financeiro, sobre como funcionam grandes empresas. A mulher franziu a testa. Que tipo de coisas? Ele se concentrou, forçando a mente a funcionar. Sei que ações da Petrobras vão subir quando há instabilidade política. Sei que fundos imobiliários são melhores investimentos que poupança para quem tem capital. Sei calcular juros compostos de cabeça. As palavras saíram com clareza surpreendente, como se uma parte diferente do cérebro tivesse assumido o controle. Conceição percebeu a mudança no tom, na postura, até na forma de falar. Isso não é coisa que qualquer pessoa sabe, seu Miguel. Pois é. Mas quando falo isso para os meus filhos, eles dizem que são fantasias de velho. Que estou inventando coisas para me sentir importante. E o que mais o senhor lembra? O visitante fechou os olhos, mergulhando nas memórias fragmentadas. Lembro de escritório grande com vista para o centro da cidade. Lembro de reuniões onde pessoas me ouviam com atenção. Lembro de assinar papéis importantes, de tomar decisões que afetavam muita gente. Quando foi isso? Não sei ao certo. Às vezes parece que foi ontem, às vezes parece que foi há décadas. Frustração crescia na voz. É como se alguém tivesse embaralhado minha memória. A anfitriã serviu mais café, pensativa. Trabalhando em casas de classe média alta, conhecia diferenças sutis entre pessoas com educação refinada e outras. O homem, mesmo maltrapilho e confuso, demonstrava sofisticação que não combinava com a situação atual. Seu Miguel, os filhos cuidavam do senhor em casa? Carlos passava lá às vezes. Eduardo também. Sempre traziam remédios.
Diziam que era para minha pressão, para a memória. Ele pausou. Agora que penso, foi depois que comecei a tomar esses remédios que a confusão piorou. Algo gelado passou pela espinha de Conceição. Que tipo de remédio? Não sei. Comprimidos pequenos, brancos. Carlos dizia que eram caros, que estava pagando particular porque queria o melhor para mim. Ironia amarga coloriu a voz. Muito cuidadoso ele. E como era antes desses remédios? O visitante se concentrou novamente. Mas, claro, lembro de ler jornal financeiro todo dia, de entender perfeitamente as notícias econômicas. Até dava conselhos para os meninos sobre investimentos. E eles seguiam? Seguiam, e sempre dava certo. Certeza cresceu na voz. Carlos comprou o apartamento porque eu disse que mercado imobiliário ia valorizar na região. Eduardo investiu em ações que indiquei e ganhou muito dinheiro. A mulher sentiu arrepio. Então o senhor entendia mesmo de negócios. Entendo. O homem falou no presente com convicção. Mesmo com essa confusão toda, ainda entendo. É como se fosse segunda natureza. Naquele momento, algo clicou na mente de Conceição. Ela se levantou e foi até a gaveta onde guardava jornais velhos. Pegou um caderno de economia de 2 semanas atrás. Seu Miguel, quer dar uma olhada nisso? O visitante pegou o jornal e instantaneamente sua postura mudou. Os olhos ganharam foco que não tinham antes. Começou a ler as manchetes, assentindo, comentando, analisando as notícias como especialista. Essa decisão do Banco Central vai afetar negativamente o mercado de crédito. Apontou para uma matéria. E aqui, essa empresa de tecnologia está supervalorizada. Vai cair nos próximos meses. Como o senhor sabe? Pelos indicadores, pela forma como o mercado reagiu antes em situações similares. O homem falava com autoridade natural. Trabalhei décadas nessa área. É como andar de bicicleta, não se esquece. Conceição sentou-se novamente impressionada. Seu Miguel, o senhor já pensou que talvez não esteja doente? Que talvez... Que talvez o quê? Que talvez alguém queira que o senhor pense que está doente. A sugestão pairou no ar como bomba prestes a explodir. O visitante baixou o jornal devagar, processando a possibilidade. Por que alguém faria isso? Não sei. Mas o senhor não parece demente quando fala de negócios. Parece homem experiente, inteligente. A mulher se inclinou para a frente. E esses remédios que os filhos davam? Nunca viu receita médica? Ele balançou a cabeça. Carlos sempre dizia que tinha conversado com um médico particular, que era tratamento preventivo. Médico particular que o senhor nunca conheceu. Nunca conheci. Realização começou a despontar nos olhos dele. Conceição, a senhora acha que... Não sei o que acho ainda, mas acho que devíamos descobrir quem o senhor realmente é. O homem ficou em silêncio por longo tempo, olhando pela janela da cozinha para o pequeno quintal onde a anfitriã cultivava temperos e verduras. Era vida simples, honesta, muito diferente dos fragmentos luxuosos que lembrava vagamente. Se eu realmente tinha vida diferente, por que meus filhos fariam isso comigo? Essa é a pergunta que precisamos responder. Conceição limpou as mãos no avental. Mas primeiro, vamos cuidar do senhor direito. Banho quente, roupa limpa. Depois pensamos no resto. Não tenho roupa limpa. Tenho algumas roupas que eram do meu falecido. Guardei algumas peças melhores. A mulher se levantou. Pode ser que sirvam. Enquanto ela procurava roupas, o visitante voltou ao jornal. Cada palavra, cada gráfico, cada análise fazia sentido perfeito. Era como se parte do cérebro, adormecida por meses, estivesse despertando. Lembrou-se de algo específico. Uma conversa que teve com Carlos há alguns meses, quando ainda morava em casa. O filho perguntara sobre documentos importantes, sobre onde guardava contratos e papéis de propriedade. Na época, achou natural o filho se preocupar com a organização dos documentos do pai. Agora, contexto parecia diferente. Conceição, chamou. A senhora tem telefone? Tenho. Por quê? Quero ligar para uma pessoa, alguém que talvez possa esclarecer algumas coisas. O homem lembrava vagamente de secretária que trabalhou com ele por anos. Mulher de confiança, que conhecia todos os detalhes da vida profissional dele. Se conseguisse falar com ela, talvez pudesse começar a juntar peças do quebra-cabeça. Quem é?
Dona Aparecida. Era minha secretária. Ele pausou. Pelo menos acho que era. Conceição trouxe o telefone fixo da sala. O visitante discou o número que surgiu na memória como se tivesse usado ontem. 3 toques, depois voz familiar. Alô? Dona Aparecida? É o Miguel. Miguel Ferreira Santos. Silêncio do outro lado. Depois, voz carregada de emoção. Doutor Miguel? Meu Deus, onde o senhor está? Faz meses que procuro pelo senhor. Os filhos disseram que estava internado, mas nenhum hospital tinha registro. O mundo dele pareceu inclinar. Conceição viu o rosto do homem empalidecer. Aparecida, eu preciso falar com a senhora pessoalmente. Claro, doutor. Quando quiser. Tenho muita coisa para contar para o senhor. Ele anotou o endereço dela e desligou com mãos trêmulas. Olhou para Conceição com expressão de quem acabara de ver fantasma. Ela me chamou de doutor. 2 horas depois, o homem estava sentado na sala simples de Aparecida, usando calça social e camisa branca que pertenceram ao falecido marido de Conceição. As roupas serviam perfeitamente, como se tivessem sido feitas para ele. Aparecida era mulher de 60 anos, cabelos grisalhos presos em coque, óculos de leitura pendurados no pescoço. Quando abriu a porta e o viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Doutor Miguel, o que fizeram com o senhor? Ela o abraçou como se fosse filho perdido. Está tão magro, tão abatido. Aparecida, preciso que me conte tudo. Minha memória está confusa, mas algo me diz que você tem respostas. Ela serviu café em xícaras de porcelana fina e se sentou na poltrona em frente a ele. Conceição permaneceu ao lado do homem, oferecendo apoio silencioso. Doutor, o senhor sumiu há 6 meses. Carlos me ligou dizendo que estava internado para tratamento psiquiátrico, que tinha desenvolvido demência precoce. A secretária tirou os óculos para limpar as lágrimas. Mas eu não acreditei. Trabalhei 30 anos com o senhor. Conhecia sua mente melhor que qualquer pessoa. Por que não acreditou? Porque 3 semanas antes do senhor sumir, Carlos apareceu no escritório pedindo documentos. Disse que queria organizar os papéis do pai, que estava preocupado com a saúde mental dele. Aparecida fez aspas no ar. Levou contratos, escrituras, documentos de empresas. O visitante sentiu um frio na barriga. Que empresas? Todas, doutor. O senhor era dono de 7 empresas diferentes. Construção civil, investimentos, importação. Um império que construiu em 40 anos de trabalho. Era dono? Ele captou o tempo verbal. E agora? A mulher baixou os olhos. Agora todas estão no nome de Carlos e Eduardo, transferidas através de procuração que supostamente o senhor assinou. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Conceição segurou a mão dele, sentindo-o tremer. Mas eu não lembro de assinar procuração nenhuma. É porque estava medicado, doutor. Lembro que nas últimas semanas o senhor parecia diferente, mais lento, mais confuso. Carlos sempre estava por perto, insistindo que tomasse os remédios para a pressão. Os mesmos comprimidos brancos. Exato. E depois de cada dose, o senhor ficava mais desorientado. Aparecida se levantou e foi até um armário. Guardei uma coisa que pode interessar. Ela voltou com um envelope pardo, lacrado. Na última semana que trabalhou, o senhor me entregou isso. Disse para guardar e só abrir se algo acontecesse com ele. O homem pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia carta manuscrita com sua própria letra, mas escrita em momento de lucidez. Leia em voz alta, pediu Conceição. Ele desdobrou o papel e começou a ler. Se alguém está lendo isto, significa que minha suspeita se confirmou. Meus filhos estão me drogando. Percebi que após tomar os remédios que Carlos traz, fico confuso e desorientado. Escrevo isto num momento de clareza, escondido no banheiro do escritório. A voz tremeu, mas continuou. Ontem encontrei embalagem vazia no lixo da cozinha. Não era remédio para pressão. Era medicamento controlado para transtornos psiquiátricos. Estão me dopando para me fazer parecer incapaz. Conceição cobriu a boca, horrorizada. Aparecida balançava a cabeça, confirmando cada palavra. Tem mais, doutor. Continue. Desconfio que querem minha fortuna. Tudo o que construí ao longo da vida. Carlos perguntou várias vezes sobre testamento, sobre documentos importantes. Eduardo sugeriu que fizesse procuração por precaução.
Agora entendo o plano. O visitante parou, respirando com dificuldade. A verdade era mais cruel do que qualquer suspeita. A última parte, sussurrou Aparecida. Se algo acontecer comigo, procurem Miguel Ferreira Santos no cartório central. Lá está depositado meu testamento verdadeiro, onde deixo tudo para instituições de caridade. Meus filhos não sabem da existência deste documento. É minha proteção contra a ganância deles. O papel caiu das mãos do homem. Conceição abraçou-o, enquanto ele chorava silenciosamente, processando a magnitude da traição. Doutor, Aparecida disse suavemente, tem mais coisa. Depois que o senhor sumiu, comecei a investigar por conta própria. Descobri que eles venderam 2 das empresas. Uma construtora por 15 milhões, uma importadora por 8 milhões. Venderam patrimônio meu? Sim, e transferiram o dinheiro para contas pessoais. Também descobri que contrataram um advogado especialista em interdição. Estavam preparando o processo para declarar o senhor oficialmente incapaz. O homem se levantou abruptamente, andando até a janela. Lá fora, vida normal continuava. Pessoas trabalhavam, crianças brincavam, mundo girava enquanto sua existência tinha sido roubada pelos próprios filhos. Por quanto tempo planejaram isso? Pelo que descobri, pelo menos 1 ano. Encontrei e-mails entre Carlos e Eduardo discutindo o problema do pai. Chamavam o senhor de obstáculo aos planos deles. Obstáculo. Ele repetiu a palavra com amargura. Criei 2 filhos que me veem como obstáculo. Conceição se aproximou dele. Miguel, agora sabemos a verdade. Podemos fazer justiça. Como? Eles têm todos os documentos, todo o dinheiro. Eu sou apenas velho confuso na rua. Aparecida sorriu pela primeira vez, desde que começaram a conversar. Não, doutor. O senhor é Miguel Ferreira Santos, dono de fortuna avaliada em 2 bilhões de reais, e eu tenho provas de tudo. O visitante se virou, surpreso. 2 bilhões? Sim, o senhor sempre foi discreto sobre o patrimônio real. As 7 empresas eram apenas parte dos investimentos. Tem ações, imóveis, aplicações internacionais. Carlos e Eduardo conheciam só a ponta do iceberg. E essas provas? A secretária pegou outro envelope, maior. Cópias de todos os documentos originais. Registros bancários, contratos societários, escrituras. Guardei tudo porque desconfiava que algo estava errado. Por que fez isso? Porque o senhor foi mais que patrão para mim. Quando meu marido ficou doente, pagou todo o tratamento. Quando minha filha quis estudar medicina, bancou a faculdade. Me tratou como família durante 30 anos. Conceição olhou para o homem com admiração crescente. Sempre ajudou pessoas. Era princípio dele, respondeu Aparecida. Dizia que dinheiro só vale se for usado para fazer bem. Ele voltou ao sofá, ainda processando as informações. Então meus filhos me roubaram, me drogaram, me jogaram na rua e nem sabem quanto realmente valho? Não sabem. E tem mais. O testamento que depositou no cartório tem uma cláusula especial. Se for provado que tentaram prejudicar o senhor, ficam automaticamente deserdados. E como provamos? Aparecida sorriu. Já provei. Contratei detetive particular com meu próprio dinheiro. Tenho fotos deles comprando os medicamentos, gravações de conversas, documentos falsificados. Tudo. O homem olhou para as 2 mulheres que estavam lutando por ele quando sua própria família o abandonara. Por que vocês estão fazendo isso? Porque é o certo, disse Conceição simplesmente. E porque o senhor merece justiça, acrescentou Aparecida. Mas tem uma coisa que precisa saber. O quê? Carlos e Eduardo descobriram que estou investigando. Ontem receberam intimação judicial. Sabem que o senhor está vivo e podem tentar algo desesperado. Naquele momento, como se fosse sinal do destino, o telefone de Aparecida tocou. Era número que ela não reconhecia. Alô? Aparecida? A voz era de Carlos, tensa e nervosa. Precisamos conversar. É sobre meu pai. O homem fez sinal para que ela colocasse no viva voz. O que quer, Carlos? Você sabe onde ele está, não sabe? Pare com essa investigação. Você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Vocês doparam e roubaram o próprio pai. Silêncio do outro lado. Depois, a voz de Carlos ficou ameaçadora. Cuidado, Aparecida. Você não sabe com quem está mexendo. Temos advogados, recursos.
Podemos destruir você. O visitante pegou o telefone. Carlos. Pai? A surpresa era evidente. Onde você está? Estamos preocupados procurando por você. Mentiroso. A voz dele saiu firme, sem rastro da confusão anterior. Sei de tudo. Dos remédios, das empresas vendidas, dos documentos falsificados. Pai, você está confuso. Precisa voltar para casa, tomar sua medicação. Nunca mais tomo medicação nenhuma que vocês ofereçam. E nunca mais volto para a casa de quem me traiu. Pai, escuta. O homem desligou. Olhou para Conceição e Aparecida, sentindo pela primeira vez em meses que não estava sozinho. O que fazemos agora? A secretária já estava discando outro número. Agora chamamos meu advogado. E amanhã vamos ao cartório buscar seu testamento. É hora de mostrar a esses meninos quem realmente é Miguel Ferreira Santos. Na manhã seguinte, o protagonista acordou na casa de Conceição sentindo-se diferente. A névoa mental que o atormentara por meses havia se dissipado completamente. Era como se alguém tivesse tirado um véu dos seus olhos. Cada detalhe da conversa com Aparecida estava cristalino na memória. Como se sente hoje? A anfitriã perguntou servindo o café da manhã. Como se tivesse acordado de um pesadelo longo. O homem vestia outra roupa do falecido marido dela, uma camisa azul clara que realçava sua postura naturalmente elegante. Conceição, preciso te falar uma coisa importante. Ela se sentou, percebendo seriedade no tom. Ontem, quando soube da fortuna, da traição, senti raiva, tristeza, decepção. Mas também senti algo que não esperava. Ele pausou. Senti gratidão. Gratidão? Por ter encontrado você. Se meus filhos não tivessem me jogado na rua, eu nunca teria conhecido uma pessoa de coração tão puro. Os olhos dele brilharam. Você me salvou quando eu era apenas um mendigo pedindo comida. Isso vale mais que qualquer fortuna. A mulher corou, mexendo nervosamente na xícara. Fiz apenas o que qualquer cristão faria. Não é verdade. Quantas pessoas passaram por mim naquelas 2 noites na rua? Centenas. Você foi a única que abriu a porta. O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Aparecida. Doutor Miguel, temos problemas. Meu advogado descobriu que Carlos e Eduardo entraram com pedido de busca e apreensão. Estão alegando que o senhor está confuso e pode se machucar. O protagonista franziu a testa. Podem fazer isso? Infelizmente sim. Como filhos, têm direito legal de procurar por pai desaparecido. Mas é tática para encontrar o senhor antes que cheguemos ao cartório. Quando vão começar a busca? Hoje à tarde. Já contrataram detetives particulares. A secretária pausou. Doutor, precisa sair da casa da dona Conceição. Não quero que ela se envolva nisso. O homem olhou para a anfitriã, que havia escutado toda a conversa. Ela já está envolvida, e não vou abandoná-la agora. Seu Miguel, Conceição disse suavemente. Se é perigoso ficar aqui, pode ir. Entendo. Não. A voz dele saiu firme. Meus filhos me tiraram minha casa, minha empresa, minha dignidade. Não vão me tirar a primeira pessoa que me tratou como ser humano em meses. A Aparecida suspirou do outro lado da linha. Então temos que acelerar o plano. Vou buscar vocês em 1 hora. Vamos direto ao cartório. Enquanto esperavam, o protagonista decidiu contar para Conceição detalhes sobre sua vida anterior que não havia mencionado. Sentaram-se na varanda pequena, onde ela cultivava suas plantas. Conceição. Antes de tudo isso acontecer, eu era homem solitário. Rico, sim, mas solitário. Ele observou uma borboleta pousando nas flores. Minha esposa morreu há 10 anos. Câncer, como seu marido. Depois disso, mergulhei no trabalho. E os filhos? Sempre foram distantes, mesmo quando pequenos pareciam interessados apenas no que eu podia dar. Nunca em quem eu era. Tristeza coloriu sua voz. Pensei que fosse normal, que todo relacionamento entre pais e filhos adultos era assim. Não é. E sei disso agora. Vendo como você fala dos seus filhos, mesmo longe, percebo o carinho verdadeiro. Algo que nunca tive. A mulher pegou a mão dele. Talvez ainda possa ter. Como? Família não é só sangue, Miguel. É quem escolhe ficar ao seu lado nos momentos difíceis. Antes que ele pudesse responder, Carro Preto parou na frente da casa. Aparecida desceu rapidamente, olhando nervosa para os lados. Vamos, doutor, não temos muito tempo.
No caminho para o cartório, o protagonista observou a cidade com olhos novos. Reconhecia ruas, prédios, lugares onde havia feito negócios. Mas agora via também detalhes que nunca notara. Mendigos nas esquinas, trabalhadores esperando o ônibus, vida real da cidade que construíra fortunas ignorando. Aparecida, posso perguntar uma coisa? Claro, doutor. Por que continuou trabalhando comigo todos esses anos? Poderia ter arranjado emprego melhor em outras empresas. Por que o senhor me deu chance quando ninguém daria? Mulher divorciada, 2 filhos pequenos, sem curso superior. O senhor me contratou mesmo assim, pagou meus estudos de contabilidade, me promoveu conforme aprendi. Fiz isso? Fez. E quando minha filha nasceu com problema no coração, pagou cirurgia particular. Salvou a vida dela. O homem não se lembrava de todos esses detalhes, mas lembrava da sensação de sempre acreditar que investir nas pessoas era investir no futuro. Sua filha está bem? Médica cardiologista hoje, por causa do senhor. No cartório, funcionária reconheceu o protagonista imediatamente, mesmo com aparência diferente. Doutor Santos, que bom vê-lo. Fazia tempo que não vinha buscar documentos. Vim buscar algo específico. Testamento que depositei há 2 anos. Claro, só um momento. Enquanto esperavam, ele percebeu o movimento suspeito na rua. Carro escuro passara 2 vezes pela frente do cartório. Acho que nos encontraram, murmurou para a Aparecida. Não importa. Dentro do cartório estamos protegidos. A funcionária voltou com o envelope lacrado. Aqui está. Precisa da presença de 2 testemunhas para a abertura. Perfeito. Esta é Conceição Silva e esta é Aparecida Santos, minha ex-secretária. O documento foi aberto solenemente. O testamento era claro. Toda a fortuna seria dividida entre 5 instituições de caridade, com uma exceção. Uma cláusula especial determinava que se alguém tentasse prejudicar o testador através de fraude ou coerção, seria automaticamente deserdado. Tem mais uma coisa, disse o protagonista para a funcionária. Quero registrar aditivo ao testamento. Que tipo de aditivo? Ele olhou para Conceição. Quero incluir Conceição Silva como beneficiária de 10% do patrimônio total. Miguel, não precisa... A mulher começou. Preciso sim. É minha vontade. A funcionária preparou o documento adicional. Quando terminaram, já era 12:00. Do lado de fora, 2 carros pretos estavam estacionados. Saída dos fundos? Sugeriu Aparecida. Não. O protagonista se endireitou. Vou enfrentar meus filhos de frente. Saíram pela porta principal. Carlos e Eduardo estavam apoiados no primeiro carro, acompanhados por homem de terno que claramente era advogado. Pai! Carlos se aproximou com um sorriso falso. Que alívio encontrar o senhor. Estávamos tão preocupados. Estavam preocupados com o dinheiro, não comigo. Eduardo se juntou ao irmão. Pai, o senhor está confundindo as coisas. Venha conosco, vamos conversar em casa. Não tenho casa. Vocês me jogaram na rua, lembram? O advogado se aproximou. Senhor Santos, sou o Dr. Medeiros. Seus filhos contrataram meus serviços porque estão preocupados com sua condição mental. Minha condição mental está perfeita. O que estava alterada era minha química cerebral, por causa dos medicamentos que eles me davam escondido. Carlos tentou outra abordagem. Pai, sabemos que está chateado, mas fizemos tudo para proteger o patrimônio da família. Que patrimônio? Vocês venderam 2 empresas e transferiram o dinheiro para contas pessoais. Eduardo empalideceu. Como sabe disso? Sei de muita coisa, incluindo o fato de que vocês conhecem apenas pequena parte da minha fortuna. Os irmãos trocaram olhares nervosos. O protagonista percebeu que havia acertado em cheio. O que quer dizer? Perguntou Carlos. Ele sorriu pela primeira vez em meses. Querem saber? Venham comigo ao banco. Vou mostrar exatamente o que vocês perderam. Durante 20 minutos de carro até o Banco Central, tensão era palpável. Carlos e Eduardo sussurravam entre si, claramente preocupados. O advogado tentava manter controle da situação, mas percebia que as coisas não estavam saindo como planejado. No banco, gerente pessoal do protagonista os recebeu com reverência. Doutor Santos, que prazer vê-lo. Em que posso ajudá-lo? Quero mostrar para meus filhos o extrato completo da conta principal. O gerente hesitou. Senhor, são informações muito confidenciais.
Eles são meus filhos. Podem ver. O documento impresso tinha 4 páginas. Quando Carlos viu o saldo final, suas pernas quase falharam. Eduardo precisou se apoiar na mesa. 2,4 bilhões de reais? Carlos sussurrou. E vocês conheciam apenas as empresas pequenas. Nunca souberam dos investimentos internacionais, das ações, dos imóveis. O protagonista dobrou o papel calmamente. Tudo isso que vocês perderam por ganância. Perdemos como? Eduardo perguntou. Ele tirou cópia do testamento do bolso. Leiam a cláusula especial. Quando terminaram de ler, os 2 irmãos estavam pálidos como papel. Pai, podemos conversar? Sozinhos? Carlos implorou. Não temos mais nada para conversar. Vocês fizeram sua escolha. Agora vivam com as consequências. O protagonista se virou para Conceição e Aparecida. Vamos, temos coisas mais importantes para fazer. Deixaram os filhos parados na calçada do banco, processando que haviam perdido uma das maiores fortunas do país por ganância e impaciência. 3 dias depois do confronto no banco, o protagonista estava sentado no escritório do advogado criminalista Dr. Roberto Farias, um dos mais respeitados do país. Conceição e Aparecida o acompanhavam, formando um trio improvável, mas determinado. Dr. Santos, analisei todas as evidências que a senhora Aparecida coletou. Dr. Farias ajustou os óculos. Temos material suficiente para processar seus filhos por estelionato, falsificação de documentos, cárcere privado através de medicação forçada e apropriação indébita. Quanto tempo de prisão estamos falando? Perguntou o protagonista. Entre 8 e 15 anos cada um. É caso grave de crime contra idoso, com agravante de ser praticado por descendentes. Conceição segurou a mão dele. Tem certeza que quer seguir em frente? São seus filhos. Ele olhou pela janela do escritório, vendo o movimento das ruas lá embaixo. Conceição, eu criei 2 criminosos. Se não fizer justiça agora, eles vão destruir outras famílias, outras pessoas. Tem razão, concordou Aparecida. Ontem descobri que Carlos pegou empréstimo de 5 milhões usando uma das empresas como garantia. Empresa que ele vendeu sem ter direito legal. Dr. Farias se inclinou para a frente. Isso complica ainda mais a situação deles. É crime contra o sistema financeiro também. Dr. Farias, o protagonista disse, quero que processe com todo o rigor da lei, mas também quero proteger as pessoas que me ajudaram. Como assim? Aparecida gastou dinheiro próprio contratando detetive para me ajudar. Conceição me acolheu quando eu era apenas mendigo na porta dela. Quero ressarcir e recompensar essa generosidade. Isso pode ser feito fora do processo criminal. Perfeito. Agora me digam, quanto tempo até prenderem meus filhos? Com as evidências que temos, posso pedir prisão preventiva hoje mesmo. Eles representam risco de fuga, especialmente depois de ontem. O que aconteceu ontem? Conceição perguntou. Aparecida sorriu pela primeira vez em dias. Carlos tentou sacar 2 milhões da conta da empresa de importação. O banco negou porque nosso amigo havia bloqueado todas as contas na terça-feira. Como bloqueou? Simples, respondeu o protagonista. Sou o verdadeiro dono. As procurações que eles usaram eram falsas. Bastou provar minha identidade e competência mental. Dr. Farias consultou seus papéis. Seus filhos também tentaram vender um prédio comercial ontem. Quando descobriram que não podiam, Eduardo agrediu verbalmente o corretor. Estão desesperados, observou Conceição. E pessoas desesperadas fazem besteiras, acrescentou o protagonista. Por isso precisamos agir rápido. O telefone do advogado tocou. Era sua secretária. Dr. Farias, tem 2 homens aqui querendo falar urgentemente com o senhor. Dizem que são filhos do senhor Miguel Santos. O protagonista fez sinal afirmativo. Mande subirem. 5 minutos depois, Carlos e Eduardo entraram no escritório. Estavam visivelmente abatidos. Roupas amarrotadas, olheiras profundas. A ganância havia sido substituída pelo desespero. Pai, Carlos começou, a voz trêmula. Precisamos conversar. Agora querem conversar? Depois de me drogar, roubar e jogar na rua? Eduardo se aproximou. Pai, sabemos que erramos, mas podemos resolver isso em família. Família? O protagonista se levantou, a autoridade natural voltando à postura.
Vocês destruíram nossa família no momento que decidiram me tratar como obstáculo. Pai, por favor. Podemos devolver tudo. Devolver o quê? Os 23 milhões que já gastaram? A dignidade que me tiraram? Os meses de confusão mental que me causaram? Carlos começou a chorar. Pai, se nos processar, vamos para a cadeia. Exato. E vão merecer cada dia lá dentro. Dr. Farias interveio. Senhores, esta é reunião particular. Se quiserem negociar algo, precisam contratar advogado próprio. Não temos dinheiro para advogado, Eduardo murmurou. Todas as contas foram bloqueadas. Talvez devessem ter pensado nisso antes, disse Aparecida friamente. Carlos se virou para ela. Aparecida, você conhece nosso pai há anos. Sabe que ele tem coração bom. Convença ele a nos perdoar. Conheci Miguel Ferreira Santos, homem honesto e generoso. Vocês tentaram destruir essa pessoa. Aparecida respondeu. O que estão vendo agora é ele renascendo. Eduardo tentou outra abordagem. Pai, tem nossos filhos para pensar. Seus netos. Eles vão crescer sem os pais se nos processar. O protagonista parou por um momento. A menção aos netos claramente o afetou. Quantos netos tenho mesmo? 3. A Clara de 9 anos, o Pedro de 6 e a pequena Ana de 3. E onde estão agora? Com as mães. Elas estão pensando em se separar por causa dessa situação. Conceição percebeu a luta interna dele. Miguel, quer conversar sobre isso em particular? Não. Quero que meus filhos ouçam isso. O protagonista olhou diretamente para Carlos e Eduardo. Vocês têm filhos pequenos, inocentes, que não merecem pagar pelos crimes dos pais. Por isso vou fazer uma proposta única. Os irmãos se inclinaram para a frente, esperançosos. Vou criar um fundo fiduciário para meus netos. 200 milhões de reais para a educação e sustento deles até completarem 25 anos. Mas esse dinheiro será administrado pelas mães, não por vocês. E nós? Perguntou Carlos. Vocês vão enfrentar a justiça. Mas como é primeiro crime e demonstraram arrependimento, vou pedir ao doutor Farias para negociar pena alternativa. Dr. Farias assentiu. Podemos tentar regime semiaberto, prestação de serviços comunitários, ressarcimento dos danos. Que tipo de ressarcimento? Eduardo quis saber. O protagonista sorriu, mas foi sorriso sem calor. Vão devolver cada centavo que roubaram. E vão trabalhar para isso. Trabalho honesto como pessoas normais. Pai, não sabemos fazer outra coisa além de administrar empresas. Então aprendam. Conceição trabalha fazendo faxina e sustenta a casa. Aparecida criou filha sendo secretária. Trabalho honesto não desonra ninguém. Carlos se desesperou. Mas como vamos conseguir 23 milhões fazendo trabalho comum? Não vão conseguir em uma vida inteira. Por isso a pena será perpétua. Vão trabalhar até o último dia de vida pagando o que devem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os irmãos finalmente compreenderam que haviam perdido tudo mesmo. Eduardo fez última tentativa. Pai, se aceitar não processar criminalmente, assinamos qualquer documento que quiser. Tarde demais. Dr. Farias, pode proceder com as prisões preventivas. Aguardem aqui, disse o advogado, saindo para fazer as ligações necessárias. Sozinhos com o pai, Carlos e Eduardo tentaram se aproximar, mas o protagonista levantou a mão. Não se aproximem de mim. Vocês não são mais meus filhos. São criminosos que por acaso carregam meu sobrenome. Pai, por favor. Querem saber o que mais me machuca? Não é o dinheiro roubado. Não são os meses de sofrimento. É saber que criei 2 pessoas capazes de drogar e abandonar o próprio pai. Conceição se levantou e se posicionou ao lado dele, oferecendo apoio silencioso. Esta mulher me acolheu quando vocês me jogaram na rua. Me deu comida quando vocês me deixaram passar fome. Me tratou com dignidade quando vocês me trataram como lixo. O protagonista olhou para Conceição com carinho genuíno. Ela vale mais que os 2 juntos. Dr. Farias voltou. Mandados expedidos. Polícia chegará em 15 minutos. Carlos e Eduardo se entreolharam. Realidade finalmente penetrando. Em poucos minutos seriam presos, fichados como criminosos comuns. Pai, uma última coisa, Carlos disse, a voz quebrando. Nós realmente amávamos o senhor. Só que o dinheiro mudou tudo. O
O protagonista o olhou com tristeza profunda. Carlos, se vocês me amassem, nunca teriam me feito isso. Amor não faz o que vocês fizeram. Quando a polícia chegou, ele não olhou para trás. Conceição segurou seu braço enquanto saíam do prédio, deixando para trás não apenas 2 criminosos sendo presos, mas o último vestígio da família que pensava ter. Como se sente? A mulher perguntou no carro. Livre, o protagonista respondeu. Pela primeira vez em anos, verdadeiramente livre. Aparecida dirigindo, sorriu pelo retrovisor. E agora, doutor? O que vamos fazer com toda essa liberdade? Ele olhou para Conceição, vendo nela algo que nunca vira nos próprios filhos. Amor incondicional. Agora vamos construir uma família de verdade. 1 mês após a prisão dos filhos, o protagonista estava de pé na varanda da nova casa que comprara para Conceição. Uma residência confortável no mesmo bairro onde ela morava, mas com 3 quartos, jardim amplo e cozinha espaçosa onde podia receber os filhos quando viessem visitá-la. Ainda não acredito que tudo isso é real, a mulher disse, ajustando as cortinas da sala nova. Há 2 meses eu nem sabia quem você era. E eu não sabia quem eu realmente era, ele respondeu, observando-a organizar as plantas no jardim. Conceição, posso te perguntar algo que tem me incomodado? Claro. Por que você realmente me ajudou naquela noite? A verdade completa. A anfitriã parou de mexer nas flores e se sentou no banco de madeira que o protagonista havia mandado fazer especialmente para ela. Você quer mesmo saber? Quero. Meu marido, antes de partir, disse algo que nunca esqueci. Ela olhou para o horizonte. Disse que Deus às vezes veste as pessoas que mais precisamos conhecer com roupas que não esperamos, que os anjos chegam disfarçados. Ele se sentou ao lado dela. E você pensou que eu era um anjo? Pensei que era alguém que Deus colocou no meu caminho por algum motivo. Talvez para eu ajudar, talvez para me ajudar. Não sabia qual, mas senti que era importante. Estava certa dos 2 lados. Aparecida chegou naquele momento, carregando pasta com documentos. Nos últimos dias, ela havia se tornado não apenas amiga, mas administradora não oficial das questões legais do protagonista. Doutor, tenho novidades sobre o processo. Boas ou ruins? Mistas. Carlos e Eduardo aceitaram acordo de delação premiada. Vão revelar todos os detalhes do esquema em troca de redução da pena. O protagonista franziu a testa. Que mais eles podem revelar? Já sabemos de tudo. Não tudo. Descobrimos que o plano era ainda mais elaborado. Aparecida abriu a pasta. Eles pretendiam declarar o senhor oficialmente morto após 6 meses de desaparecimento. Conceição levou a mão ao peito. Como? Simples. Com o senhor desaparecido e supostamente demente, faria um boletim de ocorrência alegando que se perdeu e provavelmente morreu. Após período legal, declarariam morte presumida e herdariam tudo oficialmente. O protagonista sentiu um frio na espinha. Queriam me matar civilmente. Exato, e tem mais. Encontraram mensagens onde discutiam sobre aumentar gradualmente a dose dos medicamentos para causar sequelas permanentes. Meu Deus, sussurrou Conceição. Eles realmente queriam destruir sua mente. O Dr. Farias disse que isso agrava muito as acusações. Estamos falando de tentativa de homicídio culposo agora. O protagonista ficou em silêncio por longo momento, processando a crueldade que havia enfrentado. Aparecida, quero que faça algo por mim, o que for. Quero visitar meus netos. Não quero que cresçam pensando que o avô os abandonou. Mas, doutor, isso pode ser complicado. As mães estão magoadas com toda a situação. Por isso mesmo preciso explicar. Elas devem estar confusas, sem entender o que realmente aconteceu. 2 dias depois, o protagonista estava sentado na sala modesta de Patrícia, esposa de Carlos. Clara, de 9 anos, o observava com curiosidade, enquanto Pedro, de 6, brincava no chão sem entender completamente a tensão dos adultos. Senhor Miguel, Patrícia começou, evitando chamá-lo de sogro. Preciso dizer que estou muito confusa com tudo isso. Imagino que sim, por isso vim explicar pessoalmente. Carlos sempre disse que o senhor estava doente, que tinha demência. Agora descubro que ele mentiu sobre isso também. O protagonista assentiu. Patrícia, sei que está difícil para você. Separar-se não é fácil, ainda mais com 2 crianças. Não tenho escolha.
Não posso ficar casada com um criminoso. E não posso expor meus filhos a isso. Entendo perfeitamente. E quero que saiba. Nunca vou abandonar meus netos. O fundo que criei garante educação e sustento deles até completarem 25 anos. Clara, que havia estado quieta, se aproximou. Vovô, por que papai está na cadeia? Ele olhou para Patrícia, pedindo permissão silenciosamente. Ela assentiu. Clara, às vezes pessoas adultas fazem escolhas ruins. Seu papai fez algumas escolhas muito ruins. E agora precisa aprender com os erros. Ele volta para casa? Eventualmente sim, mas vai demorar. E quando voltar, vai ser diferente. Pedro parou de brincar. Vovô mora com a gente agora? Não, querido. Vovô tem casa própria. Mas vou visitar vocês sempre se mamãe deixar. Patrícia limpou lágrimas dos olhos. Senhor Miguel, posso perguntar uma coisa? Como consegue perdoar tanta maldade? Não perdoei tudo, Patrícia. Perdoei o suficiente para não deixar que raiva destrua o que me resta de família. O protagonista apontou para as crianças. Eles são inocentes. Merecem ter avô presente. Visita similar aconteceu na casa de Marina, esposa de Eduardo. Ana, de 3 anos, era pequena demais para entender. Mas Marina estava igualmente determinada a se divorciar. Senhor Miguel, Eduardo me contou versão muito diferente da história. Disse que o senhor estava senil e eles estavam protegendo o patrimônio da família. E você acreditou? Acreditei porque queria acreditar. Porque a verdade era terrível demais para aceitar. Marina balançou Ana no colo. Agora sei que casei com um homem capaz de drogar o próprio pai. Marina, quero que saiba algo importante. Não culpo vocês por nada. Vocês foram enganadas tanto quanto eu. Obrigada por dizer isso. Facilita um pouco a dor. E quero que saibam que sempre poderão contar comigo, para qualquer coisa que precisarem. Ao voltar para casa naquela noite, o protagonista encontrou Conceição preparando jantar especial. A mesa estava posta para 3 pessoas. Esperando alguém? Aparecida vem jantar. Acho que você tem novidades importantes para contar. Ele sorriu. A mulher conhecia-o bem demais já. Como soube? Pela forma como entrou. Quando tem decisões importantes tomadas, sua postura fica diferente. Aparecida chegou pontualmente às 7, carregando garrafa de vinho e sorriso curioso. Doutor, Conceição disse que tem novidades. Tenho. Vocês duas mudaram minha vida completamente. Agora quero mudar as de vocês. Como assim? Perguntou Conceição. Aparecida, quero que assuma a presidência de todas as minhas empresas. Salário de 2 milhões por ano, mais participação nos lucros. A secretária quase derrubou a taça de vinho. Doutor, isso é loucura. Não tenho formação para isso. Tem 30 anos de experiência ao meu lado. Conhece cada detalhe dos negócios. E, principalmente, tem caráter. Prefiro alguém honesto aprendendo do que especialista desonesto. Mas, doutor, não há discussão. Já conversei com o conselho administrativo. Decisão tomada. O protagonista se virou para Conceição. E você vai ser minha sócia na nova fundação que estou criando. Que fundação? Instituto Miguel e Conceição Santos para assistência a idosos abandonados. 500 milhões de capital inicial. A mulher ficou sem palavras. Miguel, isso é demais. Não sei nada sobre administrar instituições, mas sabe sobre cuidar de pessoas, que é muito mais importante. As duas mulheres se entreolharam, ainda processando as mudanças. Tem mais uma coisa. O protagonista continuou. Quero oficializar nossa família. Como? Perguntou Conceição. Quero te adotar legalmente como filha. Aparecida também, se aceitar. Silêncio total na mesa. Depois, ambas começaram a chorar. Miguel, Conceição disse entre lágrimas. Você tem certeza? É decisão muito importante. Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa na minha vida. Vocês me salvaram quando eu era nada. Agora quero que sejam oficialmente minha família. Aparecida limpou os olhos. Doutor, isso significa que... Significa que quando eu partir, vocês herdarão tudo que sobrar depois das doações para a caridade. Significa que são filhas do meu coração, não apenas amigas. Conceição se levantou e abraçou o protagonista com força. Aceito ser sua filha. Com muito orgulho. Eu também, disse Aparecida. Seria a honra da minha vida. 3 semanas depois, em cerimônia simples no cartório,
O protagonista oficializou a adoção de Conceição Silva Santos e Aparecida Santos como filhas legais. Os únicos presentes eram os filhos de Conceição, que vieram especialmente de São Paulo e do interior para conhecer o novo membro da família. Pai, disse Roberto, filho mais velho de Conceição, obrigado por cuidar da nossa mãe. Obrigado por me deixarem fazer parte desta família. Júlia, filha do meio, se aproximou. Senhor, Miguel, posso chamar o senhor de pai também? O protagonista sorriu, lembrando-se de quando seus próprios filhos eram crianças e ainda o amavam sinceramente. Seria uma honra. Naquela noite, na casa nova que agora era oficialmente lar de todos eles, ele olhou pela janela para o jardim iluminado onde Conceição regava suas plantas. Aparecida se aproximou. Em que está pensando, pai? Estou pensando que às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa? O protagonista olhou para suas filhas do coração, para a casa cheia de amor verdadeiro, para a vida reconstruída sobre alicerce de compaixão em vez de dinheiro. Família de verdade. Amor sem interesse. Pessoas que ficam ao nosso lado não pelo que temos, mas por quem somos. E os seus filhos biológicos? Ainda pensa neles? Ele suspirou. Penso, e espero que um dia, talvez anos no futuro, aprendam o valor das coisas que realmente importam. Mas não vou esperar por isso para ser feliz. Conceição entrou naquele momento, trazendo cheiro de terra e flores. O que vocês dois estão conversando tão sério? Sobre como é bom estar em casa, o protagonista respondeu. Esta sempre foi sua casa, Conceição disse, beijando a testa dele como mãe faria. Você só demorou um pouco para encontrar o caminho. 2 anos se passaram desde aquela noite chuvosa quando o protagonista bateu na porta de Conceição. O Instituto Miguel e Conceição Santos já havia ajudado mais de 3.000 idosos abandonados por suas famílias, oferecendo desde assistência médica até suporte jurídico para casos de negligência familiar. Ele, agora com 80 anos, estava sentado no escritório principal do Instituto, revisando relatórios quando Aparecida entrou com expressão preocupada. Pai, temos visitas. Carlos e Eduardo estão na recepção. O protagonista não demonstrou surpresa. Sabia que esse dia chegaria. Após cumprirem 18 meses de prisão em regime semiaberto, seus filhos biológicos haviam sido liberados para a prestação de serviços comunitários. Eles pediram para falar comigo? Sim. Disseram que tem algo importante para dizer. Conceição está aqui? Está na sala de reuniões organizando o evento de amanhã para a arrecadação de fundos. Ele respirou fundo. Mande-os subir, mas quero que você e Conceição fiquem presentes. Quando Carlos e Eduardo entraram no escritório, o protagonista quase não os reconheceu. 18 meses de trabalho comunitário em asilos e casas de repouso haviam mudado completamente suas aparências. Estavam mais magros, com roupas simples e, principalmente, com expressões muito diferentes nos rostos. Pai, Carlos disse hesitante, obrigado por nos receber. Sentem-se. O protagonista apontou para as cadeiras em frente à mesa. O que querem? Eduardo, que sempre fora o mais arrogante dos dois, estava visivelmente nervoso. Pai, viemos pedir perdão. Perdão verdadeiro. E por que agora? Porque saíram da prisão? Não, Carlos respondeu. Porque finalmente entendemos o que fizemos. O trabalho no asilo, cuidar de idosos abandonados, ver o sofrimento que causamos não só ao senhor, mas a outras famílias. Continuem. Eduardo limpou a garganta. Pai, conhecemos um senhor no asilo onde trabalhamos. Seu José, de 75 anos. Os filhos o internaram alegando demência, mas ele era lúcido. Só queriam se livrar dele para vender a casa da família. E, vendo a situação dele, nos vimos. Entendemos exatamente o que fizemos com o senhor. Carlos começou a chorar. A dor, a confusão, o abandono. Vimos isso nos olhos de dezenas de idosos que cuidamos. O protagonista permaneceu impassível. Isso os fez mudar de opinião sobre mim? Nos fez perceber que somos monstros. Eduardo respondeu. Que fizemos com nosso próprio pai algo imperdoável. Conceição, que havia estado calada, se manifestou. E o que esperam agora? Que ele os perdoe e tudo volte ao normal. Não, Carlos disse rapidamente. Não esperamos isso. Sabemos que é tarde demais para sermos filhos novamente.
Então o que querem? Eduardo tirou o envelope do bolso. Queremos devolver isso. O protagonista pegou o envelope. Dentro havia documentos de transferência de 2 propriedades. São apartamentos que compramos antes de tudo isso acontecer, explicou Carlos. São nossos únicos bens que restaram. Queremos doar para o Instituto. Valem quanto? Cerca de 800 mil reais cada um. Não é muito perto do que roubamos, mas é tudo que temos. Ele examinou os documentos. Eram legítimos. Por que estão fazendo isso? Porque queremos fazer algo certo pelo menos uma vez na vida, Eduardo respondeu. E por quê? Porque queremos que nossos filhos tenham orgulho dos pais um dia. Como estão meus netos? Bem. Clara está indo muito bem na escola. Pedro começou a jogar futebol e Ana já está falando frases completas. Carlos sorriu tristemente. Patrícia permite que os vejamos uma vez por semana. E Marina? Também. Elas são mulheres incríveis. Muito melhores do que merecíamos. O protagonista se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o jardim do Instituto. Lá embaixo, idosos participavam de atividades recreativas, alguns recebendo visitas de voluntários, outros jogando cartas ou simplesmente conversando. Sabem o que mais me machucou em toda essa história? Os irmãos balançaram a cabeça. Não foi o dinheiro roubado. Não foram os meses na rua. Não foi nem mesmo a medicação forçada. Ele se virou para eles. Foi descobrir que criei filhos capazes de fazer isso com qualquer pessoa, quanto mais com o próprio pai. Pai, Carlos começou. Deixem-me terminar. Vocês me perguntaram uma vez por que sempre ajudei outras pessoas. A resposta é simples. Porque acreditava que bondade gera bondade. Que se tratamos bem as pessoas, elas tratam bem outras pessoas. E estava certo, disse Eduardo. Conceição e Aparecida são prova disso. Exato. Elas me mostraram que ainda existem pessoas boas no mundo. Pessoas que fazem o certo simplesmente porque é certo. Aparecida se manifestou. Miguel, posso falar algo? Claro. Nos últimos 2 anos recebi relatórios sobre o trabalho deles no asilo. Foram funcionários exemplares. Cuidaram dos idosos com dedicação genuína. Vários familiares deixaram elogios. O protagonista olhou surpreso para os filhos. É verdade? É, Carlos confirmou. No começo era só obrigação. Mas depois começamos a gostar. A entender que cuidar de pessoas é gratificante de forma que ganhar dinheiro nunca foi. Seu José, o senhor que mencionaram. O que aconteceu com ele? Eduardo sorriu pela primeira vez. Conseguimos contatar um neto que morava em outro estado. Ele não sabia que o avô estava internado. Veio buscar o senhor José e levou para morar com ele. E vocês ajudaram nisso? Sim, foi a primeira vez que fizemos algo realmente bom em nossas vidas. O protagonista voltou para sua cadeira pensativo. O que pretendem fazer agora, com suas vidas? Queremos continuar trabalhando com idosos, Carlos respondeu. Aprendemos muito sobre administração de asilos, cuidados geriátricos. Pensamos em abrir uma casa de repouso honesta, onde famílias possam confiar. Com que dinheiro? Vamos trabalhar, juntar dinheiro aos poucos. Pode levar anos, mas é nosso objetivo. Ele olhou para Conceição e Aparecida. O que vocês acham? Acho que pessoas podem mudar, disse Conceição. Não facilmente, não rapidamente, mas podem. E acho que eles passaram por provação real, acrescentou Aparecida. Cuidar de idosos abandonados quando você mesmo abandonou um idoso. Isso muda uma pessoa. O protagonista ficou em silêncio por longo momento. Finalmente abriu gaveta da mesa e tirou o documento. Carlos Eduardo, vou fazer proposta única. Não é perdão completo, mas é oportunidade. Os irmãos se inclinaram para a frente. Vou financiar casa de repouso que querem abrir. 2 milhões de reais de investimento inicial. Pai, Carlos começou incrédulo, mas com condições rígidas. Primeiro, a casa será filial do nosso instituto. Aparecida será presidente do conselho administrativo. Vocês serão diretores operacionais, mas não donos. Entendido. Segundo, qualquer lucro será dividido meio a meio. Metade para vocês como salário, metade para a ampliação do instituto. Justo. Terceiro, ao menor sinal de desonestidade, má gestão ou maus tratos aos residentes, perdem tudo e não me veem nunca mais. Eduardo assentiu vigorosamente. Pai, juro pela vida dos meus filhos que não vamos decepcionar novamente.
E quarto, uma vez por mês, vocês vêm aqui jantar conosco, em família, porque família não é apenas sangue, é compromisso de cuidar uns dos outros. Carlos começou a chorar abertamente. Pai, isso significa que somos seus filhos novamente? Significa que vão ter chance de provar que podem ser. A partir de hoje, 0. Sem dívidas do passado, mas também sem crédito de confiança. Vocês constroem isso novamente com ações, não com palavras. Conceição se levantou e abraçou os dois. Bem-vindos de volta à família, mas lembrem-se, família agora somos todos nós, não só vocês. Aparecida também os cumprimentou. Vamos trabalhar juntos, mas como colegas primeiro, como irmãos depois. 6 meses depois, Casa de Repouso Recomeço estava funcionando com 20 residentes e lista de espera. Carlos havia se especializado em fisioterapia geriátrica, Eduardo em atividades recreativas para idosos. Ambos trabalhavam 12 horas por dia com dedicação que nunca haviam demonstrado nos negócios anteriores. No jantar mensal na casa do protagonista e Conceição, toda a família estava reunida. Ele, Conceição, Aparecida, Carlos, Eduardo, as noras Patrícia e Marina com os netos e os filhos de Conceição que vinham sempre que possível. Vovô, Clara, agora com 11 anos, perguntou: "Você ainda fica triste com o que papai fez?" O protagonista olhou para Carlos, que baixou os olhos envergonhado. "Não, querida. Pessoas cometem erros. O importante é aprender com eles e fazer melhor. Papai aprendeu? Está aprendendo. Todo dia." Pedro, de 8 anos, se aproximou. "Vovô, quando eu crescer, posso trabalhar no instituto também?" "Claro que pode. Mas primeiro precisa estudar muito e aprender a cuidar das pessoas." "Vou aprender, prometo." Mais tarde, quando todos já haviam ido embora, o protagonista e Conceição caminhavam pelo jardim iluminado pela lua cheia. "Tem algum arrependimento?" a mulher perguntou. "De quê?" "De ter dado segunda chance para eles." Ele parou ao lado da roseira que Conceição plantara em memória do marido. "Conceição, você me deu chance quando eu era apenas velho maltrapilho na sua porta. Como posso negar segunda chance para meus próprios filhos? Mas eles te machucaram muito mais do que você machucou a mim." "É verdade, mas perdão não é sobre merecer. É sobre escolher libertar nosso coração do peso da mágoa." A mulher segurou a mão dele. "Você é homem sábio, Miguel Santos. Sou homem que aprendeu que família verdadeira se constrói com amor, não com sangue. Que riqueza real não está no banco, mas nas pessoas que ficam ao nosso lado. E que às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa." "E o que realmente importa?" O protagonista olhou para a casa iluminada, onde momentos antes havia sido palco de jantar com 3 gerações reunidas. Noras que escolheram perdoar, netos brincando com bisavó adotiva, filhos trabalhando para reconstruir caráter perdido. "Isso", ele disse simplesmente. "Essa mesa cheia de gente que se importa de verdade. Essa família imperfeita, mas real. Esse amor que não se compra, só se conquista." Conceição sorriu. "E pensar que tudo começou com um pedido simples. Me dá um prato de comida?" "Não", o protagonista corrigiu. "Começou com sua resposta. Entre. Não posso deixar ninguém passar fome." "E você salvou muito mais que minha vida naquela noite, Conceição. Você salvou minha fé na humanidade." Caminharam de volta para casa em silêncio confortável. 2 idosos que descobriram que nunca é tarde para recomeçar, para construir família verdadeira, para escolher amor ao invés de rancor. Na porta, ele olhou uma última vez para as estrelas. Em algum lugar da cidade, Carlos e Eduardo estavam cuidando de idosos que foram abandonados por suas famílias, aprendendo dia após dia o valor da compaixão. Em outro lugar, 3 netos cresciam sabendo que tinham um avô que os amava incondicionalmente. E ali, naquela casa simples mas cheia de amor, Miguel Ferreira Santos, o bilionário que se fingiu de mendigo sem saber que estava fazendo o teste do coração mais importante da sua vida, finalmente estava em casa. Às vezes, a vida nos tira tudo o que pensamos ter para nos mostrar tudo o que realmente somos. O protagonista perdeu fortuna, família e dignidade, mas encontrou algo que o dinheiro nunca comprou: amor verdadeiro. Conceição abriu a porta para um mendigo e recebeu um pai.
A maior riqueza não está no que acumulamos, mas em quem escolhe ficar ao nosso lado quando não temos mais nada para oferecer além do nosso coração. Porque família de verdade não se herda, se conquista.